Tem um livro que eu li muito interessante, é que na época a Folha de São Paulo ela estava lançando livros de edições, vamos dizer assim, de edições de obras premiadas, como por exemplo, uma delas foi Decameron, e foi esse livro que eu li, eu tinha uns 15 anos. E assim, o livro ele trata de jovens que eles estão fugindo na época da peste negra, que assolava a Idade Média. Aí eles entram numa vila e eles sentam em frente a uma fogueira e eles começam a contar histórias. E as histórias vão desde amor, tragédias, comicidade, enfim, entre vários temas. E a ideia é que, assim, eles contam essas histórias, e essas histórias, o que elas trazem? A ideia da complexidade humana e da diversidade de experiências. Então, eu trouxe aqui o Decameron como, vamos dizer assim, um atestado vivo de que como era realmente a Idade Média naquela época. Porque, apesar das histórias serem inventadas, se a gente olhar, a gente analisa de como realmente as pessoas viviam naquela época, porque as histórias elas são como se fossem atestados vivos disso, né? Porque quando a gente vai buscar entender história, a gente tem que analisar, olhar com o pensamento da época e a gente tem que analisar com o pensamento de hoje, mas não com os valores de hoje, analisar de uma forma, vamos dizer, neutra, e entender por que aquilo acontecia, tá? Por exemplo, por que teve a Revolução Francesa? A Revolução Francesa não aconteceu do dia para a noite, ela demorou uns 300 anos para acontecer, porque você tinha insatisfação da burguesia que sustentava todo o país, você tinha a nobreza que não pagava impostos, né? Enfim, por exemplo. Nesse livro tem algumas histórias que elas são engraçadas, mas assim, a gente começa a perceber de fato, é porque depende muito do amadurecimento literário de quem lê. A gente começa a perceber de fato vamos dizer assim, como é de fato a comédia naquela época. Eu só fui rir das histórias um pouco depois que eu estava na metade do livro. Tá? Tinha algumas histórias também de tragédias, também. E também tinha alguns termos que não eram muito fáceis, aí realmente eu tinha que pesquisar os termos, e eram termos históricos, tá? Não eram tanto mais vocabulários. Mas assim, é um livro muito interessante. Ele, se não me engano, ele e a Comédia de Dante são as bases do italiano moderno. Bom, era isso que eu queria trazer sobre esse livro. É um livro interessante para ser lido, eu acho que até junto com Decameron, porque depois que eu terminei ele, eu fui ler a Comédia de Dante. Então é isso. Um beijo.